Olá, muito bom dia! Estamos aqui ao vivo para mais uma conversa com o Felipe nessa quinta-feira, dia 26 de dezembro, pós-Natal. Te desejo aí um Feliz Natal, né? Se você ainda não tinha visto, eu deixei um videozinho desejando Feliz Natal para todos aqui que me acompanham. Se você ainda não teve a oportunidade, fica aqui o meu Feliz Natal, o meu Feliz Ano Novo já de antemão, né? Na nossa próxima conversa com o Felipe já vai ser Ano Novo, já vai ser 2020. Então seja muito bem-vindo. Você que está assistindo agora ao vivo, pode mandar aí a sua pergunta, pode mandar a sua dúvida. E você que vai assistir na nossa reprise, que acontece, que fica disponível por 24 horas, pode mandar também a sua dúvida, a sua pergunta. E vai ser um prazer ajudar você, tirar você, né, tirar da dúvida aí da sua cabeça e te ajudar a realizar o seu sonho, a que você realize esse sonho de comprar o seu imóvel. Estou aqui com minhas dúvidas anotadas, estão aqui do lado, deixa eu pegar, estão aqui do lado. E se você tiver dúvida, pode ir mandando aí também que a gente responde, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa com o Felipe de hoje. E a primeira pergunta é: tem como saber o valor do IPTU antes de receber as chaves do apartamento? Olha, o valor do IPTU ele é calculado sobre o valor do imóvel, né? Sobre o valor de avaliação do imóvel. Vou te dar um exemplo aqui em Belo Horizonte, como que funciona. Então, o valor do imóvel aqui, por exemplo, a prefeitura ela faz um mapeamento mesmo do valor dos imóveis e aí ela pode utilizar algumas formas, né? A prefeitura ela pode vistoriar esse imóvel, ela pode solicitar um mapeamento, digamos assim, um geomapeamento para saber o valor desse imóvel. E aí esse imóvel, ele é calculado, esse valor do IPTU é calculado em cima da avaliação do imóvel. Então a prefeitura vê a área construída, vê a área do terreno, vê tudo isso e aí calcula, por exemplo, esse imóvel vale R$ 200.000. E aí, em frente disso, em frente desse valor de R$ 200.000, ela calcula a alíquota ali em cima desse imóvel. Então, o primeiro ponto é você entender o quanto que é a alíquota da cidade, aí da cidade que você está olhando. E o valor de avaliação, a maioria das vezes é o mesmo valor que a Caixa avaliou. A maioria das vezes é um valor bem próximo ali. Então, por exemplo, se a Caixa avaliou esse imóvel em 150 mil, e você já sabe, então, olha, 150 mil é o valor de avaliação. Você pode usar esse valor como base. E aí, quando você receber as chaves, você vai... Perdão. Quando você receber as chaves, você vai saber que é aquela alíquota da cidade, por exemplo, se for 1%, aí o IPTU vai ser R$ 1.500. E o IPTU sempre é calculado anual. E esse valor você também pode dividir. Algumas prefeituras dão desconto para pagamento à vista, outros não dão desconto. Então vai depender também da prefeitura da sua cidade. Então o valor de avaliação da Caixa vezes a alíquota de IPTU, e aí você pode ver se a sua cidade divide ou não. Então, sendo assim, você vai conseguir ter uma base muito próxima do valor que você vai pagar de IPTU. E outra dúvida também dentro ainda de IPTU, muitas pessoas perguntam: olha, eu recebi a chave em fevereiro, como é que eu vou fazer? Eu tenho que pagar o IPTU do ano todo? Não, nesse caso você vai pagar o IPTU proporcional. Se você recebeu as chaves diferente do início do ano, por exemplo, em março, em junho, o que você vai pagar de IPTU vai ser proporcional à quantidade de meses que você vai usufruir do seu imóvel. O IPTU ele é devido desde o momento que você recebeu as chaves. Então, se você recebeu as chaves em junho, você vai pagar 6, né? Dividir aí o valor do IPTU por 2, você vai pagar por 6 meses. Se você recebeu a chave antes, então vai fazer aquela divisão, né? Dividir a quantidade de meses, a quantidade do valor do IPTU por 12 e multiplicar pela quantidade de meses que você está usufruindo do imóvel. Então, se você recebeu, por exemplo, em março, então você vai usufruir o imóvel por 9 meses. Pega o valor total do IPTU, divide por 12 e multiplica por 9. Então, você vai pagar 9 meses de IPTU. Segunda pergunta: se eu dividir a entrada com a construtora, eu pago juros? Essa é uma ótima dúvida também, muitas pessoas perguntam, e funciona da seguinte forma: como eu já expliquei algumas vezes, dentro do programa Minha Casa Minha Vida,
A Caixa ela vai financiar até 80% do valor do imóvel. Ou seja, vamos usar de novo aquele exemplo do imóvel de 100 mil reais. A Caixa ela vai financiar no máximo 80 mil reais, nesse exemplo, né? Ela financia no máximo 80%. Os 20% restantes têm algumas formas de pagamento. Eu gosto de listar 4 formas de pagamento básicas. Uma delas é através de um pagamento à vista, se o cliente tiver esse dinheiro, ele pode pagar. A segunda delas é através do subsídio, que é um desconto do governo. A Caixa vai analisar o perfil do cliente e aí, por exemplo, nesse imóvel de 100 mil, ela empresta no máximo 80, mas pode ser que ela dê um subsídio, por exemplo, de 5 mil reais. Aí vai depender do perfil do cliente. Então, se ela der um subsídio de 5 mil, ela vai repassar para a construtora 85 mil, mas vai cobrar de você apenas 80 mil. Então, é um desconto realmente. Ela passa para a construtora 85 e te cobra apenas 80. A terceira forma de pagar esses 20% é através do FGTS. Se você tem um saldo na sua conta de FGTS, se você tem mais que 36 meses de carteira assinada sobre o regime de FGTS, você pode usar o seu FGTS para entrada. Então você pode usar ali uma parte. E talvez sobre alguma outro percentual para você negociar com a construtora. E aí a quarta forma, você pode dividir com a construtora. A maioria das construtoras, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, também fazem essa divisão para o cliente. Elas dividem uma parte do valor para o cliente. E aí esse cliente me perguntou, olha, se eu dividir algum valor com a construtora, eu pago os juros? Não, não paga juros. O que você vai pagar frente a esse valor é uma correção monetária, que é bem diferente dos juros. Como funciona a correção monetária? A construtora está te emprestando um dinheiro, né, digamos 10 mil reais, nesse exemplo aí de 100 mil. Ela está te emprestando um valor e aí esse valor vai ser dividido no decorrer do tempo, né? Pode ser dividido em 60 parcelas, pode ser dividido em 48 parcelas, você que vai escolher. E o que a construtora faz? Ela não te cobra juros, ela vai te cobrar uma correção. E essa correção ela acontece em 2 momentos, ela pode ser dividida em 2 momentos. Antes da entrega das chaves, antes de você receber as chaves do seu imóvel, a correção é feita pelo INCC, que é o Índice Nacional de Custos da Construção. É um índice medido pela Fundação Getúlio Vargas e nele as construtoras medem o quanto que construir ficou mais caro ou mais barato. Então esse INCC, por exemplo, se o seu saldo devedor com a construtora é 10 mil reais, todo mês ele vai ser corrigido pelo INCC. O INCC é um índice de correção muito baixo, então facilita para quem está comprando o imóvel na planta. Aí no segundo momento, quando esse imóvel é entregue, aí muda a forma como esse valor é corrigido. Então antes da entrega das chaves é pelo INCC, depois da entrega das chaves é feito um outro tipo de correção e aí é pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplos, basicamente a taxa da inflação, né? É como é medida a inflação. Então é pelo IPCA e aí é crescido de 1% ao mês. Então é feito IPCA mais 1%. Então isso é interessante porque quando o cliente ainda ele não recebeu as chaves, talvez ele está pagando no aluguel, é o momento em que ele recebe essa ajuda da construtora para que ele divida a entrada e aí ele consiga pagar o máximo possível antes dele receber as chaves. Depois que ele recebe as chaves, aí muda o modelo de correção. Aí a correção é feita pelo IPCA mais 1%. E aí muitas pessoas me perguntam, olha, mas já que tem essa correção... Perdão. Já que tem essa correção, será que vale a pena mesmo assim dividir com a construtora? Vale muito a pena. Eu já fiz vários cálculos, sempre o cliente, né, pergunta se vale ou não a pena, e mesmo se você colocar essa correção no decorrer do tempo, vale ainda muito a pena, porque você está recebendo um recurso, né, você está dividindo uma parte com a construtora, vai realizar o seu sonho, vai comprar o seu imóvel, vai mudar para esse imóvel e ainda vai ter essa possibilidade de dividir a entrada com a construtora. Então vale muito a pena, mesmo com essa correção, vale bastante a pena comprar e dividir com a construtora, caso você não tenha o dinheiro todo à vista.
A próxima pergunta é: e se o meu salário diminuir durante o processo? E isso é algo muito importante que você deve se atentar caso você esteja num processo de compra ou caso você vá entrar num processo de compra. Como que isso funciona? A Caixa, inicialmente, ela faz análise de crédito. Ela pega os dados desse cliente e faz uma análise dentro da renda dele atual. Como que é a sua renda hoje? Então a Caixa vai e faz a análise de crédito. Geralmente esse crédito vale entre 3 e 4 meses. No ano passado valia 3 meses, já para o meio e final do ano a Caixa estendeu isso para 4 meses. E aí é o tempo de você escolher o seu imóvel, é o tempo de você assinar o contrato com a construtora, é o tempo de você resolver todos os trâmites e assinar o contrato com a Caixa. Só que é importante nesse prazo, né, de 3, 4 meses que você não mude o seu perfil. E o que é mudar o perfil? É diminuir o seu salário, por exemplo, contrair dívidas, né? Digamos, você comprou seu apartamento, você está a fim de comprar uma televisão nova para colocar lá no seu apartamento. E se você, por exemplo, for lá e fizer um crediário ou fizer uma compra no cartão de crédito, uma compra mais alta, isso pode comprometer a sua aprovação, o seu perfil. Porque lá atrás, quando a Caixa fez a sua análise, ela analisou e falou assim: olha, a sua renda, por exemplo, é R$1.000, eu vou te emprestar R$300, que é 30% da sua renda. Mas se logo em seguida você vai lá e contrai um financiamento, por exemplo, com uma parcela de 200, a Caixa já tinha avaliado, falou assim: olha, você pode pagar 300, mas agora você contraiu um financiamento de 200, então isso vai comprometer o seu financiamento. Então é importantíssimo que você não mude o perfil, que você tente ao máximo, né, manter o seu perfil, não fazer compras altas, não mudar de emprego, por exemplo, senão esse processo tem que ser retomado, né, de um tempo para cá. Mas dentro desse período, se você não mudar o perfil, não tem alteração, o seu financiamento não é cancelado, você continua o processo e assina o contrato com o banco. A próxima pergunta: se eu não usar o FGTS no momento da compra, eu posso usar depois? Pode sim, com certeza. O FGTS, ele é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e ele é depositado mensalmente na conta do trabalhador. Todo mês a empresa deposita ali 8% do seu salário na sua conta, que fica vinculada ao seu nome. Então todos os meses é depositado esses 8% e ele fica ali como uma garantia. E aí o Minha Casa Minha Vida, né, quando ele foi criado, ele foi pensado para que as pessoas que talvez não tivessem o valor de entrada, mas tivessem o FGTS, conseguissem utilizar esse valor do FGTS como entrada. Mas muitas vezes o cliente não consegue usar esse valor no momento em que ele está comprando. E aí isso acontece por alguns motivos. Por exemplo, em alguns casos a empresa não deposita esse FGTS, né? Talvez a empresa está passando por uma dificuldade financeira e ela não está depositando. E ela talvez vá depositar esse valor só quando o trabalhador sair da empresa. Então você talvez não consiga usar o FGTS por isso. Segundo ponto, que eu havia falado até numa pergunta anterior, para que você use o seu FGTS como entrada, você tem que cumprir algumas regras. A primeira delas, e diria a mais importante, é que, somado todos os períodos que você trabalhou de carteira assinada, sob o regime de FGTS, tem que dar 36 meses. E aí não precisa ser num emprego único, né? Que você começou, passou 36 meses. Não, pode ser somado entre vários empregos. Então, se no emprego você teve 6 meses, aí a gente vai anotando no papel, 6 meses. No outro teve 10 meses, anota mais 10 meses. E o importante é que a soma desses empregos, pode ser empregos anteriores ou o emprego atual também entra na soma, que é a soma desses empregos que você já teve em 36 meses. Se você tiver os 36 meses, aí você pode utilizar o seu FGTS. Uma outra recomendação é que você esteja comprando na região limítrofe aonde você exerce a sua atividade de trabalho. Então, se você, por exemplo, trabalha em Belo Horizonte, você consegue comprar na região metropolitana. Se você trabalha em outra cidade, aí é considerado ali a região metropolitana, limítrofe, digamos assim, né? Com aquela cidade que você trabalha. Em geral, aqui em Belo Horizonte, a gente considera em torno de 50 quilômetros dentro do raio de Belo Horizonte. Então, a maioria das cidades da região metropolitana, elas fazem parte
da região limítrofe. Então, tenho 36 meses e vou comprar o imóvel na minha região, onde eu trabalho, você pode comprar o seu imóvel. E aí, se você não conseguir usar no momento da compra, você pode usar depois. Então, talvez no momento da compra você ainda não tinha os 36 meses. É só você completar os 36 meses. E aí é importante que, se você tiver comprado um imóvel na planta, você já tenha recebido as chaves. Essa regra só vale depois que você recebe as chaves. Aí você pode solicitar para usar o seu FGTS. E aí você tem 3 formas de usar o FGTS. A primeira delas é para abater o seu saldo devedor, para amortizar o seu saldo devedor. Você fazendo isso, como as parcelas elas são calculadas em cima do saldo devedor, quando você pega, por exemplo, R$5.000 e abate no saldo devedor, o valor de todas as parcelas abaixa um pouco. Então, talvez a sua parcela era 400, ela vai passar para 380, 370. Então, você tem essa opção de amortizar no saldo devedor e reduzir o valor das parcelas. Uma outra opção é você abaixar a quantidade de parcelas. Você fez um financiamento em 360 meses, se você vai lá e dá os R$5.000 para abater, eles diminuem o prazo das parcelas. E aí talvez você vai abaixar isso para 320 meses, 310 meses. Então é bem interessante também, porque você vai reduzir o prazo. E a última forma é você solicitar para que a Caixa utilize esse valor de FGTS para abater nas 12 próximas parcelas. Então, digamos que você tem uma parcela aí de R$500 e você vai solicitar: olha, Caixa, eu tenho aqui R$5.000 de FGTS, né? Vou fazer 6.000 porque fica fácil de calcular, dividido por 12 dá R$500. Então, talvez você tenha R$6.000 de FGTS e você quer abater nas 12 próximas parcelas. Teoricamente, você conseguiria abater em todas, né? Porque 12 parcelas de 500, e se você tem R$6.000, você conseguiria abater toda. Só que a Caixa autoriza que você abata até 80% do valor da sua parcela. Então, numa parcela de R$500, você vai conseguir abater R$400 por mês. Então, nos próximos 12 meses, se você usar o FGTS, você vai pagar uma parcela de apenas R$100. E isso é interessante, porque às vezes é no momento que o cliente está querendo colocar armários no apartamento, ele recebeu o apartamento, quer trocar o piso, e aí ele consegue usar o FGTS para bater na Caixa. Durante um ano ele fica pagando uma parcela bem baixinha, e isso dá uma folga para que ele mexa no seu apartamento, né? Deixe o apartamento exatamente da forma como ele quer. Então essas são as 3 formas de usar o FGTS. E a última pergunta que eu trouxe aqui hoje é a seguinte: o que eu posso modificar no apartamento? Tipo piso, pia, vaso sanitário, etc. O que eu posso mudar, né? E basicamente você pode mudar tudo no apartamento. O apartamento é seu, você comprou ele, o programa Minha Casa Minha Vida te dá essa opção, te dá essa ajuda para que você compre, mas uma vez que você recebe, você pode fazer as modificações. Afinal de contas, ele é seu, ele está lá no seu nome, está lá transferido para você. O que você tem que tomar cuidado é que quando você recebe o imóvel, ele tem algumas garantias. Ele tem garantias, por exemplo, do piso, da pintura, da parte elétrica. Tudo isso é garantido pela construtora, e a Caixa também fica ali de cima para garantir que a construtora cumpra essa garantia. Então você tem essa garantia é de 5 anos em todos os itens do seu apartamento. Então você deve tomar cuidado, quando você for trocar algo, saiba que naquele item que você trocar, você não vai ter mais garantia. Então, digamos que você recebeu o apartamento todo em cerâmica e você queira colocar um laminado. E aí, o que vai acontecer? Você vai arrancar a cerâmica. Então, não tem como a construtora te dar garantia na cerâmica, uma vez que você arrancou a cerâmica, você trocou tudo, então não tem nem o que dar garantia mais. Então é só ficar atento que os itens que você trocar, você não vai ter garantia, mas uma vez que você fizer um bom trabalho, que você contratar um profissional experiente, ele também vai assentar e não vai ter problema, né? Esse piso vai ficar bem assentado. Isso também vale para as pias do banheiro, para o vaso sanitário, você também pode trocar, né? Hoje em dia tem vasos tão bonitos nas lojas de decoração, então
Então você pode trocar para aquele que tiver do seu gosto. Os apartamentos, todos eles já vêm todo prontinho para morar, todo mobiliado. E aí, se você quiser também deixar do jeito que tá, são lindas, né? As louças, todas de qualidade, você pode deixar do jeito que estiver. Mas se você quiser trocar também, nada te impede. As pias também você pode trocar, o tanque, vários itens, né? Iluminação, rebaixamento de gesso, tudo isso você pode trocar. Só fique atento para quando for trocar, contratar um profissional experiente, um profissional que sabe fazer, porque como você não vai ter a garantia da construtora, então você vai precisar lidar caso tenha algum problema. Mas se você contratar um profissional experiente, eu tenho certeza que você vai decorar a sua casa, vai deixar ela do seu jeito e não vai ter problema algum com isso, tá bom? Então, ficamos por aqui na nossa live pós-Natal, né? Te desejo aí mais uma vez um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um ano de muita paz, de muitas realizações para você e para sua família. É muito bacana ser esse final de ano, né? Onde as nossas energias se renovam, onde a empolgação volta, né? Renova assim. E eu te desejo um 2020 de muita felicidade. E eu volto aqui na quinta-feira que vem, já 2020. Obrigado para você que esteve com a gente em todas as nossas lives desse ano. E 2020 a gente volta cada vez mais forte, trazendo informações para você e te ajudando a realizar o seu sonho do primeiro imóvel. Um forte abraço e até o ano que vem!